Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a incrível honra de poder eternizar uma história gigantesca na história de Governador Valadares. Falo dele, o cirurgião dentista Dr. Janderson Lima, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutor, primeiramente, é uma honra inenarrável poder te receber, uma pessoa tão grande para a história da nossa cidade, em uma área tão importante. Muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu que agradeço e estou imensamente honrado de estar participando aqui, porque isso é muito gratificante como profissional, você ser reconhecido, né? E tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito, muito gostoso aqui hoje. Tamo junto, doutor. Foi uma honra poder receber o seu sim e, consequentemente, te receber aqui no estúdio da Super ITV. E, doutor, antes de a gente poder começar nosso bate-papo, falar sobre os pormenores daquilo que você faz com bastante maestria, nós sabemos que o assunto saúde mental ganhou um corpo na sociedade, num cômputo geral, muito ali a partir de 2020, 2021, que foi, né, a questão da pandemia. Sim. E eu sou de uma geração, eu sou de uma época onde falar sobre saúde mental e falar sobre profissionais que cuidam da mente era algo totalmente que não existia esse debate. E muitos eram colocados como pessoas que não precisavam desse tipo de tratamento. Sim. Ou de procurar um profissional que cuida da mente. Porque a sociedade julgava que eram pessoas que estavam ficando loucas, doidas. Eram estigmatizadas, Exatamente. né? E veio a pandemia e mudou tudo isso. Feito esse extenso preâmbulo, como está o Janderson Lima mentalmente falando neste ano de 2025? Olha, eu acho que esse assunto que você tocou aí é muito importante, porque com a evolução, né, da ciência, da medicina, as doenças do corpo, quase todas estão sendo, né, sanadas ou tá no caminho para a cura, né, a grande maioria delas. Claro que vão surgir outros e sempre desafios. E eu acho que a doença do século são as doenças da mente, né? E a gente tem que ter esse olhar voltado para isso mesmo. Todas as pessoas têm que ter esse cuidado, esse autocuidado de fazer, né, alguma coisa que eles gostam, né? Cuidar do corpo, mas cuidar da mente também. Eu faço isso, né? Gosto muito de fazer atividade física e também faço atividades que me trazem prazer para manter a minha mente sã, né? Faço terapia, faço yoga, todas essas atividades que são voltadas realmente para você ter uma qualidade mental, né, para poder lidar com as adversidades do dia a dia. Com certeza. E sobre esse tópico, qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua vida que você carregará para sempre consigo? Eu acredito que, não só para mim, né? Vou falar no meu caso, deixar de fazer coisas que antes você fazia no automático para poder viver o hoje, né? Por exemplo, eu sempre gosto de falar isso, eu sempre acordava 5 horas da manhã para poder começar a ir para a academia às 6 ou um pouco antes das 6 e depois correndo eu ia para casa, tomava café, saía, nem via as crianças. Depois da pandemia, que a gente passou aquele tempo junto, eu falei, para que eu preciso de acordar tão cedo? Se eu sou o dono da minha agenda, eu posso fazer alguns ajustes para eu poder começar mais tarde. Então, falei, vou tomar café com os meus filhos todos os dias e isso eu levo para a minha vida, né? Se você puder fazer alguma coisa para hoje, né? Viver aquilo ali, se você está fazendo alguma coisa que não te faz bem, tenta você deixar de fazer aquilo, se você tem condições. Não vai vivendo com aquela bola de neve, não, porque no futuro a carga vem, né? Como era o Janderson Lima nos tempos de escola, lá no interior do Espírito Santo? Pois é, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, gostei muito de sair, de ter muitos amigos, né? Isso foi uma coisa que eu sempre levei, sempre fui muito festeiro, né? Gostava de brincar na rua, Legal. né? Era uma cidade pequena, então
A única coisa que eu tinha era um short e um chinelo e, ó, partia pra rua brincar de futebol, de queimada, de tudo. Minha mãe e meu pai falavam assim, Janderson, 9 horas da noite em casa. Sim. E era o horário que eu tinha que chegar, né? Depois de fazer todas as atividades. Passei a minha adolescência toda também com amigos, estando fazendo festa, me divertindo muito. E depois fui estudar em Vitória, né? Que é onde eu finalizei os meus estudos antes de vir aqui para Governador Valadares. O tempo de escola, doutor, ele é um tempo muito nostálgico pelo fato de que, durante o período escolar, a gente acaba vivendo inúmeras situações inesquecíveis e que, diferentemente de outros momentos da nossa vida, jamais viveremos. Porque tudo que você vive dentro da escola, não só dentro da escola, mas dentro do período da sua vida em que você está inserido em uma escola, não volta mais. Sim. E muitas pessoas falam, né? Ai, como era gostoso o tempo de escola, as minhas responsabilidades. Até pelo fato de a gente parar para pensar que no tempo de escola, por exemplo, a nossa única responsabilidade era qual? Passar de ano. Sim. Diferentemente do que acontece na vida adulta. Feita essa pequena introdução, qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que, quando você vai lá na sua cidade e, porventura, passa em frente ao colégio que você estudou, ou a uma das escolas que você estudou, vem na sua cabeça na hora? Eu sempre acreditei que, se eu estudasse, eu poderia me tornar uma pessoa diferente no futuro. Então, assim, eu sempre gostei de estudar. Minhas irmãs, que são mais velhas, minha mãe, meu pai, sempre falam que nunca precisaram me pedir para eu estudar, porque eu sempre dei conta do recado. Legal. Então, assim, eu acho que a escola é um lugar que você vai fazer as suas primeiras relações de amizades. Muitas delas a gente traz para a vida adulta, né? Estou falando de escola primária e todas essas coisas. Você cria seus primeiros laços, onde você consegue se sentir inserido na sociedade, né? Porque antes você tem a sua casa, onde você está protegido, e depois você vai para a escola, Exato. onde você está ali convivendo com todas as adversidades. Então, assim, amizade, o que eu lembro? De amizade, de perseverança, né? De vontade de saber, assim, eu tenho que estudar, porque eu quero ser alguém no futuro. Estou falando de muitos anos atrás. Hoje as coisas já estão muito mais claras para as pessoas, as crianças já têm essa oportunidade maior. Mas eu agarrei isso para mim e sempre quis trazer para a minha vida essa questão. Vou estudar para poder me tornar um profissional que eu queira no futuro. Você que escolheu a odontologia ou a odontologia que te escolheu? A odontologia me escolheu porque eu nunca falei em fazer outra coisa desde quando eu era criança. Legal. E isso eu acho muito interessante, porque quando me perguntavam, eu era moleque, o que eu ia ser quando eu crescer? Eu falava que eu ia ser dentista. Tanto que eu nunca pensei em fazer outra coisa. Às vezes eu era pequenininho assim, falava, o que você vai fazer? Vou ser dentista. Meu pai era dentista, então eu tinha essa referência na minha casa. Então eu ia para o consultório dele muitas vezes, ficava lá ajudando ele com as coisas, ficava em cima do banquinho vendo ele trabalhar. Aquilo ali eu achava a coisa mais interessante do mundo. Então eu sabia que eu ia ser dentista no futuro. Sim. Eu nunca nem pensei em fazer nenhum outro vestibular. Então, acho que a odontologia me escolheu. e até pensando na odontologia e pensando em um período importante da sua vida, que foi justamente esse processo de transição, de sair do interior do Espírito Santo, depois ir para a capital e depois de estar aqui em Governador Valadares para você poder estudar e se tornar, né, um acadêmico do curso de odontologia da Univale. Eu costumo dizer, doutor, que existem períodos da nossa vida que eles marcam não só por ser um período ou um momento muito abrupto em relação à questão da transição de contextos, e um desses momentos, e um desses períodos que eu considero que são muito marcantes na nossa história de vida, é justamente esse processo do ensino médio, a saída do ensino médio para o universo acadêmico. E o universo acadêmico que eu falo não é só a faculdade em si, os ensinamentos que a faculdade nos dá, mas a nossa vida, o que ela muda estando dentro da faculdade. Parece que a gente, de fato, cresceu ou começa a crescer vivendo a vida adulta dentro de uma universidade. Sim. Como foi esse processo para a sua cabeça? Sair do Espírito Santo e vir para Governador Valadares para poder fazer o curso de odontologia da Univale?
Então, vamos falar lá do passado. Quando eu estudava em Vitória. Sim. E só existia uma faculdade de odontologia no Espírito Santo, que era a Federal, a UFES. E a faculdade mais próxima da minha região, né, era aqui em Governador Valadares. Então, quando eu prestei o vestibular para a UFES, eu fiquei de suplente, não passei de primeira. E fiz aqui, eu só tentei as duas. E aqui eu passei de primeira. Sim. E meus pais falaram, não, você não vai. Na época, assim, era muito disputado, um curso extremamente difícil de passar. Eu falei, não, a gente não vai esperar você tentar mais um ano aqui para passar na Federal, não, você já vai para Valadares. Então, foi com o conforto de vir para cá, foi porque, como não existiam outras faculdades de odontologia lá, da minha turma de escola, 7 passaram aqui em Valadares. E a gente veio em uma turma de amigos que já estudavam juntos, né? A mudança de contexto, porque você sai do ensino médio e entra na faculdade. Então, eu já estava realizando um sonho. Sim. Né? Que eram poucas as pessoas da minha época que você já podia fazer, já sair, já começar a fazer um curso de odontologia. Não que eu seja muito velho, tá? Tô falando. Mas, e Valadares sempre foi uma cidade que me atraiu. Eu achava muito interessante essa questão do voo livre. Eu já tinha passado por aqui algumas vezes e achava uma cidade bonita. E o curso de odontologia aqui sempre foi uma referência. Então, assim, para a gente poder... Não vou fazer numa federal do Espírito Santo, mas vou fazer em Governador Valadares. Isso era muito bem visto, sabe? E foi legal, porque já estava meio que enturmado, porque a gente já tinha alguns amigos juntos. Sim. E quando eu cheguei aqui, a cidade recebe a gente de braços abertos, né? Uma cidade universitária. Mineiros, né? Mineiros. Tanto que adotei Valadares, né? E sobre esse processo de transição, você falou que já tinha algo positivo criado na sua cabeça acerca da cidade de Governador Valadares. Sim. Passando por aqui algumas vezes. Mas morando na capital do Vale do Rio Doce, qual foi o primeiro impacto? Qual foi a primeira sensação de estar morando, de fato, em Governador Valadares? Eu vou falar uma coisa. A primeira sensação que eu senti aqui foi calor. Isso foi uma coisa que foi muito difícil para eu me adaptar, porque era muito quente. Sim. Muito. Então, eu cheguei em janeirão, Nossa, essa cidade quente, o apartamento que a gente tinha alugado era um apartamento super... tinha uma eternite baixinha, assim, eu lembro que eu pegava e me enrolava jogava água para eu dormir. Então, assim, a primeira sensação foi essa. A segunda, eu achei uma cidade muito feliz, muito festeira, os bares super movimentados, a vida noturna que acontecia de uma forma muito exuberante. Então, as pessoas se encontravam na rua, todo mundo gostava de mesa na rua, de boteco com mesa na rua, e isso era uma coisa que marcou bastante, porque eu não estava acostumado com esse tipo de diversão antes. Sobre o curso de odontologia, qual é o grande ensinamento, dentro dos vários, obviamente, que você teve estudando odontologia no curso da Univale, que você carrega consigo até os dias de hoje, todos os dias em que você entra no seu consultório? Primeiro, respeitar o paciente, né? Eu acho que isso é uma coisa da minha índole, porque quando uma pessoa vem até você, é porque ela tem uma demanda. Sim. Né? Então, você tem que respeitar aquilo ali. Eu sempre falo para os meus pacientes que eu nunca passo do ponto, nunca vou oferecer alguma coisa que aquela pessoa não está precisando, né? E sempre vou ser muito honesto com o que eu vou oferecer de tratamento para ela, tentando ser o mais eficiente possível para sanar aquela dor. Sim. Ou aquele desejo, ou o que ele está precisando naquele momento. Então, assim, eu acho que a honestidade e sempre continuar estudando para você ir renovando o seu conhecimento, porque as coisas vão evoluindo. Técnicas que eu usava lá na época da faculdade não se usam mais. Sim. Coisas que eu aprendi há 4 anos atrás, hoje estão praticamente em desuso, porque as técnicas vão evoluindo, os materiais vão evoluindo, né? Tem uma indústria imensa de tecnologia chegando para trazer mais conforto para o paciente. Então, pensando sempre no lado dele. Sim. Acerca da sua inserção no curso
de odontologia, qual foi o momento? É claro que o seu contexto ele é um pouco diferente dos demais. Em qual sentido? Como você mesmo disse, você, desde criança, já sabia que queria ser dentista. Uhum. Mas eu penso que existem momentos da nossa vida que nós temos ali algumas confirmações daquilo que a gente sempre pensou em ser ou fazer. E mesmo no seu contexto onde você já entrou na faculdade de odontologia porque você já sabia que iria entrar de uma forma ou de outra, existiu algum momento, doutor, que através de alguma aula, de alguma conversa com algum colega ou com algum professor, ou alguma atividade, ou alguma prova, enfim, existiu o famoso aquele dia que você chegou na República e falou, de fato, é isso que eu quero pro resto da minha vida profissional? Foi quando eu atendi meu primeiro paciente. No curso, eu tenho uma história muito bacana, porque essa paciente, ela procurou a Univale para fazer os cuidados básicos e veio para mim na minha iniciação. Sim. Eu tive uma relação tão legal com essa pessoa, que era uma paciente do curso, né? Eu estava assim, no primeiro dia de clínica, que eu trouxe isso para a minha vida, tanto que eu encontro com ela até hoje. Que legal. A gente se encontra, ela é daqui de Valadares. Ela me presenteou com um livro, que eu tenho ele até hoje. E eu falei, gente, eu acho que o profissional, ele está para ir além dessa relação executor, injetor. Você pode criar uma relação de afeto com as pessoas que estão com você. E essa pessoa foi muito especial, porque ela, até hoje, onde ela me encontra nas festas, né, na cidade de GV Folia, eu encontrava, há pouco tempo eu encontrei com ela, ela falava assim, esse aqui foi meu dentista, né? Ela falou, eu fui a primeira paciente dele. E assim, eu acho que isso foi um marco para mim, sabe? Imagina uma história dessa. Eu acho que você pode ter uma relação que vai além, né, de apenas enxergar uma boca ou um rosto ali. Dentro do famoso mercado de trabalho, ou seja, o Janderson Lima já formado, diplomado, como diriam os antigos, qual foi o seu maior desafio no início da sua jornada como um profissional cirurgião dentista? Eu acho que o maior desafio do recém-formado, ele é se inserir no mercado de trabalho, né? Com o mercado mais competitivo, né? Cada vez mais competitivo, sim, você tem que mostrar que você realmente domina as técnicas, você tem que continuar estudando. Então, assim, mostrar que você não é só mais um profissional que acabou de formar, que você é aquela pessoa que vai fazer diferença. Então, e hoje eu também vejo que a maior dificuldade das pessoas que acabam de se formar é realmente essa inserção no mercado, porque é difícil. Com tantos profissionais que existem, por que a pessoa vai te procurar? Né? Então, você tem que mostrar que você é diferente em alguma forma. Né? Ou você ser muito simpático, você transmitir para ela uma segurança daquilo que você está fazendo. Então, o diferencial é você que tem que descobrir o que você tem de melhor para oferecer. Pensando nas especialidades em que você atua, como foi esse processo de escolha? Até pelo fato de que ser especialista em uma área vai ao encontro daquilo que você acabou de falar sobre em ser diferente para poder captar novos pacientes e estabelecer ali uma relação de respeito acerca daquilo que você faz e acerca daquilo que você é. Por que você escolheu as especialidades que você escolheu? Não, a minha primeira especialidade foi ortodontia, né? Ortopedia e ortodontia, que eu sempre me identifiquei muito. Primeiro, pela demanda de trabalho do lugar que eu trabalho, foi meu primeiro emprego aqui. E aí precisava de uma pessoa para poder estar à frente dessa parte de ortodontia. Então, eu rapidamente já entrei no curso de especialização que eu fiz no Rio de Janeiro e já assumi essa cadeira na ortodontia e ortopedia. Sempre gostei, mas na faculdade você não tem muito... você tem o básico do básico da ortodontia e ortopedia. Da ortopedia eu acho que a gente nem tem. Então, para isso, a gente ia começar logo a especialização. Então, eu já comecei a especialização, já comecei a trabalhar nessa área e vim sendo ortodontista, me atualizando, fazendo vários cursos dentro dessa especialidade, que eu atuo até hoje e amo, até chegar à segunda especialidade, que foi
sei lá, 10, 15 anos depois que eu já estava totalmente seguro naquilo que eu estava fazendo. Eu não fazia outra coisa no consultório que não fosse ortodontia, trabalhava em vários lugares. Eu tinha uma clínica aqui no Espírito Santo, atendia em Engenheiro Calvo, várias cidades ao redor, assim, porque a ortodontia te dá essa facilidade de você ter a sua agenda em dias específicos e em vários lugares, porque os outros profissionais vão coletar aqueles pacientes e indicar para você. Então, eu cheguei a atender em 7 lugares diferentes. E aí depois, né, já vendo a demanda e quando surgiu essa história da harmonização facial vindo para outras profissões Sim. que não fosse a médica, assim que o conselho autorizou e lançou a especialidade como a harmonização como uma especialidade da odontologia, eu já entrei logo na primeira turma e fiz o curso de especialização, porque eu acho que tem tudo a ver a ortodontia, a ortopedia facial, que a gente vê muito além de, né, ver a boca, mas a gente trabalha toda a parte do rosto, a parte óssea, a parte das discrepâncias ósseas, da maxila e mandíbula, tentando acertar aquele adolescente ou aquela criança para chegar com uma saúde no futuro. Sim. Aí, quando você entra na harmonização, você também está estudando face. Então, acho que uma especialidade complementa a outra perfeitamente. Qual que é a importância, doutor, de já inserir na cabeça de uma criança, claro que durante o período da infância, esse trabalho ele deve ser feito pelos pais, qual que é a importância de já incutir na cabeça de uma criança a ideia de sempre estar em contato com um dentista? Não, isso é muito legal, porque eu falo que as nossas crianças, né, de hoje têm uma abordagem completamente diferente do que nós tivemos, do que nossos pais. A gente pode olhar, eu sempre gosto de fazer uma comparação. Os nossos avós, nossos pais, a maioria deles provavelmente faltam dente ou usam prótese, né? Nós já estamos numa geração que a gente já conseguiu, né, preservar os dentes, ou a maior parte deles. Para os nossos filhos, eles vão chegar na idade mais avançada, na velhice, com todos os dentes, com certeza, porque o que se tinha de cuidado antes, o que era passado dos pais para os filhos antes, é completamente diferente de hoje. Então, hoje, as crianças já sabem que elas têm que cuidar dos dentes, porque esses dentes que eles têm, eles vão ter que chegar até a velhice com ele. Antes, não. Antes, você sabia que daqui a pouco tempo eu vou perder meus dentes mesmo, porque não tinha cuidado, não tinha informação, não tinha acesso aos cuidados básicos, né? Indo para o outro lado, quando uma criança, desde os primórdios da sua vida, acaba não tendo esse contato com o dentista periodicamente, e é claro, doutor, abrindo parênteses, que nós sabemos que, se tratando de Brasil, isso pode acontecer também, não porque o pai não quer, às vezes porque ele não tem condições, enfim, são vários os fatores. Mas quando isso não acontece, quando existe ali uma criança que frequentou um consultório odontológico poucas vezes e acaba crescendo, tendo uma visão deturpada do trabalho e da importância da ação de um dentista na sua vida, quais os riscos que ela pode ter na vida adulta em relação à saúde bucal? Pois é, a boca é a porta de várias doenças, né? Se uma criança não cuida, tem uma proliferação de bactérias muito grande, né? Doenças periodontais, dentes que podem, né, depois de uma cárie, ele vira uma porta para a entrada de bactérias no sangue, pode causar até septicemia, porque quando você não cuida do dente, você não consegue fazer a higiene, ele começa a ter uma doença, que é a doença periodontal, depois começa a ter cárie, a cárie ela vai levar a bactéria para dentro do dente, que vai, né, destruindo o dente. Sim. E essa bactéria, quando ela chega na polpa do dente, vai fazer o dente fazer o canal, dói, ou extrai ou trata para fazer o canal. Se nesse momento a pessoa tiver com
algum tipo de queda de imunidade. Essa bactéria que está ali, ela pode realmente causar uma infecção mais séria. Eu conheci pessoas que tiveram septicemia por causa de cárie e dentes infeccionados, entendeu? Então, assim, não é só o cuidado por causa de ter os dentes bonitos, é por causa da saúde mesmo. Então, essa criança, se ela não tiver esse cuidado, se o adolescente não tiver esse cuidado, ele não vai ter saúde dentária e, enfim, não vai ter uma saúde adequada também do corpo no futuro. Sobre a harmonização facial, e me corrija se eu estiver errado, tá? Eu, como leigo, percebo que se tornou um fenômeno na odontologia e na vida de milhares de pessoas. Mas se eu for procurar no dicionário ou no famoso Google, eu vou lhe encontrar o significado do que é harmonização facial. Mas para o Dr. Janderson Lima, o que é e o que representa a harmonização facial atualmente na vida de milhares de pessoas? Hoje a harmonização chegou para poder trazer mais segurança, eu acho, para as pessoas, né? Porque quando você começa a ver, por exemplo, as pessoas que estão envelhecendo, que quando se olha no espelho e não gosta mais daquilo que está vendo, né? Quando a gente é jovem, está tudo bem, né? Então, assim, você vai fazer uma correção ou outra se tiver alguma coisa muito discrepante. Mas eu acho que ela faz muita diferença realmente para as pessoas que já estão sentindo os efeitos do envelhecimento, que lembro que no passado, né, eram diferentes, aí sente que a pele já está caindo, está muito marcada, né, cheia de ruga, e não gosta mais daquilo que está vendo. Então, tem pessoas que têm problemas sérios com isso, de não querer mais tirar uma foto, né, de não querer mais sair, de se achar feio. E hoje, com as técnicas mais atuais, você pode chegar na idade adulta, né, na velhice, na terceira idade, sem sentir tanto esse impacto. Exato. Porque vai trazendo de volta ou não deixando aquele efeito de uma pele mais saudável, de uma pele jovem, ir embora, né? Você pode ir fazendo tratamentos para manter a qualidade da pele ou trazer de volta o tônus, de tirar as marcas, tudo que pode ser feito. A respeito da harmonização facial, e os veículos de comunicação, eles acabam evidenciando alguns procedimentos, principalmente dos rostos famosos do Brasil, onde acaba gerando uma percepção, na minha visão, errada do que de fato é a harmonização facial. Sim. E aí, até fazendo uma meia-culpa, eu vejo que, de forma errada também, os profissionais da mídia acabam colocando uma pecha nos profissionais que atuam com harmonização facial totalmente deturpada em relação ao que de fato o profissional faz e o que de fato o profissional é. Qual é o limite da harmonização facial em termos práticos e pensando na ação do procedimento? Olha, o que foi feito no passado, onde as pessoas procuraram para aquelas grandes transformações, não tenho certeza que isso está caindo por terra. Porque não é isso que as pessoas precisam, não é isso que vai fazer a pessoa feliz. Sim. O limite, é claro, a gente tem pacientes que chegam querendo transformação, mas 99% deles só querem realmente ou reestruturar o que foi perdido, né, ou manter. Eu acho que para a pessoa vou falar do início dessa harmonização, claro que as técnicas estão evoluindo bastante, os produtos estão ficando cada vez mais eficientes, mais naturais. Quando você vê ali naquela foto de Instagram o antes e depois, né, as pessoas no início queriam aquilo, né? Mas aquela ali você está vendo uma coisa estática, você está vendo ali o pós-procedimento, às vezes aquela mulher ou aquele homem se transformou de uma forma que, para ele, quando ele chega em casa, ele nem se reconhece. E isso causou muito problema depois, de pessoas de não se reconhecerem, da família quando chega em casa. Então, o limite é você respeitar principalmente a parte fisiológica, né? Porque tem como a gente fazer muita coisa boa assim. Como você citou,
o que cai na mídia muitas vezes são as coisas ruins, né? Sempre você vai pelo lado negativo. Sim. O que é mostrado, na maior parte das vezes, são as coisas que deram errado. Mas e os milhares de coisas que dão certo, que estão ali todo dia acontecendo e as pessoas estão rejuvenescendo, estão ficando mais bonitas, estão ficando mais confiantes? Isso aí praticamente não tem crédito. Então, eu falo que quando você vai falar com o paciente, não quero ficar com aquela boca, não. É porque você às vezes tem referência de uma boca de algum artista ou de alguém que ficou muito feio. Sim. Mas tem 90% das pessoas que estão do seu lado que fazem, às vezes você nem percebe, né? Porque está natural. Então, o limite é a naturalidade. Sobre a naturalidade e sobre a harmonização facial no cômputo geral, Governador Valadares se tornou, e como você mesmo disse no início do nosso bate-papo, que já há mais de 20 anos, o curso de odontologia aqui de Governador Valadares, da Univale, sempre foi muito referendado como um dos principais de Minas ou até mesmo do Brasil. E eu, como leigo, percebo que a odontologia tem crescido abundantemente na nossa cidade e quem tem a ganhar com isso é só a população valadarense, obviamente. E sobre esse crescimento, todo o crescimento elevado em qualquer área da vida, em qualquer coisa da vida, principalmente no empreendedorismo, gera concorrência. Sim. E hoje existem milhares de profissionais aqui em Governador Valadares que fazem, né, a harmonização facial, que fornecem esse trabalho para pacientes. Mas existem profissionais e existem profissionais. Papai que falava isso. E aonde eu quero chegar? Se tratando de profissionais autônomos, isso vale não só para odontologia, existe a necessidade de fazer com que o nome do profissional se torne uma marca dentro desse segmento profissional, como é na odontologia. E Governador Valadares, dentro desse segmento, possui inúmeros nomes que se transformaram em marcas na cidade quando o assunto é odontologia e, principalmente atualmente, quando o assunto é harmonização facial. E uma dessas marcas trata-se do nome Janderson Lima. Qual é a responsabilidade de ser um profissional referendado e que é olhado pela sociedade valadarense como uma dessas grandes marcas? Eu fico muito feliz em ser reconhecido dessa forma, né? É sempre mostrar um trabalho com seriedade, né? Tratar o seu paciente com respeito e com honestidade, que é isso que quem trata comigo sabe, que eu falo assim, não deixo ter guludice. A pessoa às vezes está querendo fazer uma coisa que eu falo, não é isso. Às vezes eu ia ganhar muito mais dinheiro se eu fizesse daquela forma, mas não é daquele jeito que seria legal para ela. O menos, muitas vezes, é mais. Então, quando você pega, você tem a confiança do seu paciente, é o seu melhor cartão de visita. Né? Não tem melhor indicação do que o próprio paciente indicar. Então, essa indicação de paciente por paciente, de um profissional para o outro, é o que vai encher seu consultório. Né? Não adianta a pessoa ver ali no Instagram ou no Google a propaganda de algum profissional. Né? Se vier algum paciente dessas formas, ele vai chegar sempre ressabiado dentro da sua clínica. Agora, se você, como um paciente, indica um vizinho, indica a mãe, indica outra pessoa, essa pessoa já chega muito mais confiante lá. A minha rede de pacientes ela foi construída dessa forma, de indicações de pessoas que confiam no meu trabalho, que indica para outro, para outro, para outro, para outro. E aí você tem a responsabilidade de cuidar de todos. Né? Da mesma forma. Exatamente. E pensando na sua história e trajetória dentro da odontologia e fazendo uma relação com outros profissionais de outros segmentos alocados no mercado de trabalho no cômputo geral, vocês, dentistas, possuem a dádiva de transformarem vidas. Em qual sentido? Autoestima é tudo. Sim. E nós sabemos que, tanto para os homens e também para as mulheres, o quanto que uma autoestima baixa, ou talvez a não existência de autoestima, o que isso acarreta na vida de um ser humano. E você, enquanto cirurgião dentista, possui essa capacidade, através do seu trabalho, de renovar ou fazer aparecer ou transformar autoestimas. Sim. Feito esse pequeno preâmbulo,
Qual é a grande história que você tem na cabeça e que por algum motivo ou outro você vai carregar essa história para sempre consigo de alguém que teve uma vida melhorada através do seu trabalho dentro da odontologia? Eu posso citar várias, principalmente na área da ortodontia. Sim. Porque nós, brasileiros, valorizamos e damos muito sentido ao sorriso, né? Aos dentes. Existem países que não são tão ligadas na estética dentária como no Brasil. No brasileiro, a pessoa ela pode ser a mais simples, as mais ricas, eles sempre vão procurar ter um sorriso legal, Sim. né? Mesmo colocando o aparelho ou, né, com as facetas, o que seja, né, com as lentes de contato. Já atendi vários adolescentes que os pais levavam para mim, porque não quer tirar uma foto sorrindo, não quer conversar com os coleguinhas, porque recebe o nome de dentuço, de rapacoco, de não sei o quê, ou quando tem diastemas, que são aqueles espaços, são motivos de bullying para a criança. Sim. Então, eles crescem com esse estigma, Sim. né? E, de repente, quando você coloca o aparelho, você vai tratar a ortodontia, que a pessoa, quando você remove o aparelho, a pessoa vê que ela tem um sorriso lindo, que ela não está mais presa a esse estigma, Sim. ela muda o comportamento, ela muda a forma de olhar para os colegas, muda a forma de se olhar, de olhar dentro de casa, entendeu? Então, assim, o enfrentamento e o posicionamento daquela pessoa podendo sorrir de verdade, né? Aí a mãe, às vezes, mostra aqui as fotos, a pessoa só assim. Aí, depois que tirou o aparelho, aquele sorrisão de fora a fora. Que é coisa mais gostosa do que você sorrir de verdade. Então, é isso. Eu acho que a transformação através do sorriso é uma coisa que marca muito. Dezembro está chegando. E, com ele, milhares de novos profissionais serão inseridos dentro do mercado de trabalho da odontologia. Vamos pegar Governador Valadares como exemplo disso e do que vai acontecer agora no final do ano. E nós sabemos que já tem sido um mercado altamente concorrido, Sim. uma grande quantidade de profissionais da odontologia, sobretudo na odontologia estética, Sim. podemos dizer assim. Com o seu nome, por toda a trajetória, por tudo que você tem construído dentro dessa área extremamente importante para a saúde humana. Qual a melhor dica que você pode dar para quem vai pegar o diploma semana que vem na Univale e vai entrar no mercado de trabalho? Bem, essa questão da quantidade de profissionais, olha só que transformação, né? Eu te falei que quando eu vim para cá, em 98, a única faculdade de odontologia que existia nas proximidades do Espírito Santo, né, exceto a federal, Sim. era aqui. Hoje, em 2025, nós temos 3 faculdades de odontologia aqui em Governador Valadares, né, de graduação. Uau. E temos pelo menos 4 polos de especialização só aqui, né, de cursos de especialização. Então, só aí você já vê que em 24, 25 anos, as coisas não duplicaram, elas quadruplicaram, triplicaram. Então, consequentemente, a concorrência vai ficar muito mais acirrada. O profissional, quando ele sai da graduação, ele sai muito perdido. Primeiro, porque ele quer encontrar um emprego, seja ele qual for. E eu sempre falo que a pessoa ele precisa de ter uma experiência no âmbito geral antes de você escolher uma especialidade. Né? Se ele pudesse trabalhar em algum... O ideal era, às vezes, um emprego que fosse um emprego que ele pudesse trabalhar com mais diversidade, né? Para ele poder ter as experiências e aí sim escolher a área que ele vai se especializar, porque é muito bom você ter uma especialidade para você focar naquilo. O mercado hoje exige isso, sabe? O mercado exige que você seja muito bom em uma coisa, né? Ou em duas, seja. Mas pelo menos que você estude mais uma determinada área para você ser referência naquilo e aí sim você vai ganhar os seus pacientes dessa forma, né? Para você se destacar. Então, trabalhar, primeiramente, se possível, de uma forma geral, para ele poder conseguir ver qual a área que ele está mais apto ou qual a demanda daquele mercado onde ele vai estar inserido, como foi aconteceu comigo. A demanda daquele mercado onde ele está inserido está precisando de mais que eu faça isso. Aí ele vai para cima daquilo ali.
né? Vai estudar uma ortodontia, uma endodontia, uma harmonização, né? Eu estou com um sobrinho formando em odonto. Tive 2 sobrinhos que formaram há pouco tempo e foi esse o conselho que eu dei para eles, né? Estou com um formando agora em dezembro, que ele fala, tio, o que eu vou fazer? Eu falo, primeiro consiga um emprego ou uma clínica que você possa, eu não sei o que eu quero, né? Qual a especialidade que eu quero. Primeiro você vai estudar, você vai ver aquilo que você mais se identifica. Sim. Se você estiver num lugar que vai precisar de fazer ortodontia, você vai fazer ortodontia. Né? Se você não gostar de ortodontia, aí você vai ver o que você gosta depois de ter trabalhado com tudo para você se especializar, para aí sim você ter o seu diferencial e aí montar o seu negócio. Estendendo um pouco mais, eu não acho que seria, eu não acho interessante uma pessoa, eu acho, não tenho certeza. Eu acabei de formar, monto um consultório para mim. Eu acho muito arriscado isso, sabe? Porque a pessoa realmente, ela sai muito crua da faculdade. Então, ela precisaria estar num lugar que tivesse outros profissionais que pudessem estar ali, uma dúvida, né, na hora de executar um planejamento ou na hora de fazer, que tivesse outras pessoas que pudessem estar abraçando aquela pessoa ali para poder seguir com mais confiança no seu trabalho. Porque não é todo mundo que forma que vai continuar na profissão. Saem muitas pessoas se graduam, mas não são todos que vão seguir aquela profissão, né? Na odontologia também acontece isso, né? A pessoa se forma, aí começa a entrar no mercado, fica assim insegura, monta um consultório, chega ali, fica com medo de trabalhar, daqui a pouco desiste, começa a fazer outra faculdade, né? Então, a segurança no que está fazendo. Da mesma forma que é interessante reforçar e notar o crescimento abundante da odontologia, nós sabemos que todo crescimento elevado, acho que em qualquer área profissional, existem os dois lados, como Sim. tudo na vida. Na sua visão, já inserido no mercado de trabalho já há bastante tempo, com um nome bastante referendado, qual que tem sido a maior mazela da odontologia atualmente, não só a nível Valadares, mas a nível nacional? A odontologia, ela passou por esse crescimento exorbitante de números de profissionais, principalmente na região sudeste, onde tem muito... A gente tem uma métrica do Conselho que são a quantidade de dentistas por habitante. Sim. Né? Nós aqui estamos com um superávit de dentista por habitante. A gente tem realmente mais profissionais do que seria necessário para atender, principalmente nos grandes centros, nas cidades polo. Nas cidades do interior até que nem tanto não. E a gente, em contrapartida, nós temos cidades e regiões do Brasil que ainda tem esse número para suprir, né, pela quantidade de profissionais. Então, se a pessoa tivesse se for mais desgarrada e quiser ter uma oportunidade, seria realmente procurar centros que ainda têm esses números que possam estar sendo mais fácil para ele estar inserido no mercado. Outros países, se você for olhar, tem países que assim, não chega a 1/10 da quantidade de dentista por habitante que a gente tem no Brasil. Então, o que aconteceu na odontologia com esse surgimento de dezenas, centenas de novas faculdades é que jogou muito profissional no mercado e o mercado não consegue absorver todo mundo. E aí começam vamos colocar, prostituição da profissão, que vai existir, né? E fazendo coisas que não seriam realmente o que seria padronizado pelo Conselho e acaba sujando um pouco a classe. O que a odontologia representa para a sua história de vida? Realização pessoal, né? Ele que me tornou a pessoa que eu sou hoje, né? Eu me vejo como parte da história da odontologia e vivo, porque você fica o dia inteiro no consultório, né? Se ela não fizer parte da minha vida, você vai... Eu acho que, assim, se não fosse ela, com certeza eu seria muito diferente. Até mesmo como pessoa, porque o comportamento dentro de um consultório, dentro de uma clínica, ele tem que ser moldado para você ter o atendimento. Você não pode ser... Eu acho que cada área tem uma forma de você se comportar, né? Sim. Uma pessoa da comunicação tem que ter um tipo de linguagem. Uma pessoa do comércio tem que ter um tipo de linguagem. Eu acho que também uma pessoa que trabalha com diversas pessoas que procuram, tem que ter um comportamento diferente. Isso vai moldando a sua vida também depois. Você acaba assumindo um comportamento que muitas vezes vem dali de dentro.
Qual é o grande sonho que você já realizou através da odontologia? Acho que tudo que eu tenho hoje, né? A parte de conquistas, falo do financeiro, veio através de trabalho. E o reconhecimento, né? Que é mais do que isso, Claro. quando você abriu esse bate-papo. Obrigado. Você quer... Isso, para mim, é um reconhecimento, É né? Você ser reconhecido como profissional de referência, eu acho que é tudo isso que a gente sempre almeja, né? Com a nossa dedicação do dia a dia. Qual é o grande sonho que você almeja realizar sendo dentista? Continuar trabalhando por muito tempo. Não desanimar, né? Porque eu vejo muitos profissionais que seguem trabalhando e quando param de trabalhar ficam, sei lá, ficam desanimados, começam a ficar doentes, ficam assumindo uma postura de gente que realmente não tem o que fazer. Eu acho que o trabalho, enquanto você puder permanecer dele, talvez com menos intensidade, você se sente útil, né? Eu quero continuar trabalhando. Que legal poder ouvir isso. Doutor, nós sabemos que a nossa vida se parece com um livro. E todo livro que se preze tem páginas, tem a contracapa, tem a conclusão, tem a numeração das páginas, tem a ilustração da página, tem o nome do autor. Uhum. E tem um outro tópico que todo livro tem. E você, com a sua inteligência acima da média, vai me responder agora. Já falei capa e conclusão. E contracapa. Começa com a letra C. Contracapa? Já falei contracapa, capa e conclusão. A conclusão desse livro, você fala? Tem um outro tópico que existe em todo o livro que começa com a letra C. Tirando esses que eu já citei, porque eu já citei, obviamente. Capítulo. Todo livro que se preze tem capítulos. De qualquer gênero. E assim como nos livros, a nossa vida enquanto seres humanos, as nossas vidas enquanto seres humanos, ela também é recheada de capítulos. Bons e ruins. Porém, Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a propriedade de fazer com que esses capítulos da nossa vida sejam, diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, sejam feitos de formas diferentes, em formatos diferentes. Então, um capítulo importante da nossa vida, positivo ou não, pode ser um dia muito marcante por um determinado acontecimento, pode ser uma conversa, pode ser um momento, um período, um ano muito marcante ou um mês. Mas, acima de tudo, pessoas. Únicas, marcantes e edificantes na nossa história de vida aqui na Terra. E você tem 3 capítulos que são únicos e que quando nós pensamos no seu nome, automaticamente linkamos com esses 3 capítulos. Sim. Que atendem, pelos nomes de Vitor, Valentina e Luísa. Qual é o peso desses 3 capítulos no livro da vida do Janderson Lima? Motivação, né? Sonho, força para você seguir em frente, para você dar sempre o melhor, o exemplo. Eu acho que a possibilidade de ser pai nos torna pessoas muito diferentes, muito melhores, né? A gente aprende muito com isso. A gente fica muito menos egoísta. Te dá a oportunidade de você passar tudo aquilo que você acha que é certo, porque o pai sempre ele faz tudo tentando fazer, mesmo quando ele erra, ele está tentando acertar. Então, esses 3 nomes aí, eles são motivação para viver, né? Força para você estar sempre no caminho certo. Felicidade. Com certeza. Filho, não sou pai ainda, mas quero ser para poder sentir isso que você acabou de falar. E a respeito dos seus filhos e da história que existe por trás de tudo aquilo que foi construído, juntamente, obviamente, com o Pedro. Eu costumo dizer, doutor, e eu tenho muito isso em alguns parentes e conhecidos da minha família, que são amigos, acho que todo mundo tem.
Existem pessoas que eu até costumo brincar, não, elas vão pro céu de elevador, porque elas são tão abençoadas e são tão divinas que parecem que elas são seres humanos diferentes. Nem melhores, nem piores, não é isso, mas tem ali uma diferença. E se tem duas pessoas que são muito, mas muito, muito mesmo, abençoadas por Deus e pelo capricho dele, é você e o Pedro. Por tudo aquilo que vocês conseguiram e realizar o sonho de vocês. Haja vista que virou matéria no Fantástico. Virou algo que deu uma repercussão internacional. O que isso representa para a história de vida de vocês dois acerca de tudo aquilo que vocês viveram e vivem nos tempos atuais? O desejo, né, de ter os filhos é uma coisa que sempre veio com a gente, mas do jeito que aconteceu, foi muita força de vontade mesmo e não ter medo de não, né? Quando a gente viu que a gente poderia realizar esse sonho, a gente não teve medo de correr atrás dele. E a gente não olhou para trás e foi seguindo, né? Quando falava para duas pessoas, dois homens daqui, que a gente ia fazer um processo de barriga de aluguel com uma clínica lá em Israel, em Tel Aviv, usando, né, as barrigas de aluguel em outro país, que era a Tailândia. Enfim, isso aí, praticamente, quando você falava, a pessoa, você é louco? Como é que vai conseguir gerir isso? A gente vai dar certo. Quando as crianças nasceram, a gente não sabia nem como que a gente ia trazer elas para o Brasil, porque a gente procurou até no Itamaraty, em tudo quanto é lugar que a gente tinha pessoas lá dentro. Como é que eu faço com essa documentação? Como é que faz para entrar por causa de passaporte? Falou, Jantos, não tem jurisprudência. Então, vocês vão ter que fazer para ver como é que vai ser. Então, se a gente tivesse ficado com medo de todos os nãos, a gente tinha desistido. Então, a perseverança, a vontade realmente de realizar o sonho e a certeza de que a gente estava no caminho certo, que fez a gente seguir em frente e ver que isso, a partir dessa nossa atitude, nós abrimos portas para muitas outras famílias. Sim. Né? Tanto homoafetivos como hétero, a gente tem vários relatos de pessoas que chegam para nós hoje, depois de, sei lá, né, 11 anos que aconteceu tudo, e falam assim, olha, essas crianças que vocês estão vendo aqui só existem por causa de vocês. Isso, assim, eu fico arrepiado. Sim. A gente teve um encontro em São Paulo de várias famílias que se formaram através do processo de barriga de aluguel, que as pessoas falavam assim, ó, é fulano, chamava o filho, olha aqui, olha, foi a matéria deles que a gente viu no Fantástico e por causa disso que a gente correu atrás. Que legal. Você existe por causa disso. Então, assim, para nós, ser essa referência, claro, é muito gratificante, né? E ter esse reconhecimento é muito legal, de poder transformar também não só a nossa vida, mas também a vida de outras famílias. Dentro da vida de outras famílias, e se tratando de Governador Valadares especificamente, você que mora aqui já há bastante tempo, sabe que eu acho que isso acontece, é lógico que isso em capital acontece, mas eu acho que em interior, eu penso que acontece de uma forma diferente e até numa quantidade maior de pessoas que todo mundo conhece. E não só a vizinha de um bairro, mas grandes seres humanos que se tornam personalidades por inúmeras razões. Seja pelo empreendedorismo, seja pelos pais que são, enfim. E analisando e convivendo na cidade e vendo, principalmente nas redes sociais, eu percebo, doutor, o quanto que você, juntamente com o Pedro, são respeitados e admirados na cidade de Governador Valadares. Claro que em outras cidades que vocês viajam, claro, obviamente que existe esse respeito, mas tratando de tudo, sobretudo sobre Governador Valadares, e nem conheço intimamente vocês, de ir na casa, enfim, mas vendo de fora, eu vejo o respeito que vocês acabam sendo vistos por todos que te cercam, que cercam Pedro, principalmente quando vocês estão juntos. O que esse respeito, o que essa admiração pela história de vida de vocês dois representam para vocês?
É muito legal a gente ouvir isso, porque nada mais é do que o reflexo do que a gente sempre apresenta, né? Desde o início do nosso relacionamento, a gente nunca se achou melhor do que ninguém, nem inferior a ninguém também, por ser um casal gay. E tanto que isso não foi barreira para a gente ter uns filhos, né? Então, acho que a gente mostrar essa naturalidade de como pode ser um relacionamento entre dois homens para todo mundo, com respeito, né? Com companheirismo, que não tem nada demais, né? Você está inserido em qualquer ambiente, porque o fato de ser dois homens não vai te deixar, não vai denegrir a imagem da família ou você vai se tornar um ser humano inferior por causa disso. Então, claro que isso já é reflexo das nossas atitudes como casal, claro, que foi a abordagem que você falou, mas como ser humano também, né? Eu acho que como ser humano, se você é uma pessoa que respeita o próximo, uma pessoa que entende o que você está fazendo naquele lugar, nunca passando por cima de ninguém, sempre tentando ser uma pessoa acessível para você poder conversar com as outras pessoas e também tendo respeito pelas outras pessoas, isso aí tudo é o reflexo eu acho, de uma trajetória de 25 anos juntos. O que é dinheiro para você? Dinheiro é importante para você ter qualidade daquilo que você, às vezes, qualidade de vida em termos de posses e viagens e tudo mais, mas não quer dizer que é a felicidade, não, né? É importante, ninguém aqui acha que dinheiro é indispensável, não, ele é importante. Só que a gente não pode ficar ligado a ele achando que só vou ser feliz se eu tiver o dinheiro, né? A gente tem exemplos muito claros de famílias ou pessoas que são milionárias e estão no fundo do poço, mentalmente, tristes. E também temos aqueles exemplos daquela pessoa que está ali no simples, vivendo numa felicidade plena. Ou seja, o dinheiro não é as coisas mais importantes. Então, as pessoas que ficam achando que eu só vou ser feliz quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver conta bancária cheia, ele vai estar perdendo tempo. Porque você consegue estar feliz com dinheiro ou sem dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, volto a falar, porque você tem sonhos, você tem projetos, você quer dar uma qualidade de vida melhor, você quer ter coisas para te trazer uma vida mais confortável, e para isso é necessário ter o dinheiro. Mas ele não pode estar completamente ligado à felicidade, não. Como eu disse anteriormente, a nossa vida é feita de capítulos, bons e ruins. E falamos aqui sobre inúmeros capítulos positivos da sua vida. Uhum. Mas como eu disse, e repito, todos nós temos capítulos tristes. Uhum. Qual é o capítulo mais triste da sua vida e o que você fez ou está fazendo para arrancar as páginas relacionadas a esse capítulo no livro da sua vida? Olha, eu sempre fui muito positivo. E mesmo quando acontece uma tragédia ou alguma coisa que me deixa triste naquele momento, eu sempre agradeço a Deus por aquilo que está acontecendo, porque eu tenho certeza que aquilo ali é um trampolim para eu poder passar para uma nova fase, me tornando uma pessoa melhor. Claro. Então, eu não fico agarrado com coisas ruins que acontecem, porque eu sempre uso elas como combustível para eu poder melhorar de alguma forma. Seja ela a tragédia que já aconteceram coisas horríveis, mas eu não fico agarrado nisso, não, sinceramente. Eu sempre tento me desligar dessas emoções, desses sentimentos e trazer sempre coisas positivas de tudo. Agora é o jogo do subestimado e do superestimado. Superestimado é aquilo que você vê. Você pode até gostar, mas você não acha que é o famoso aquilo tudo. Uhum. E o subestimado é aquilo que você gosta muito, mas você vê que boa parte das pessoas não dão a mínima, isso vale pra qualquer coisa na vida, e você fala assim, gente, como é que pode não gostar de tal coisa? Podemos ir? Podemos. Me fale uma comida superestimada na sua visão. Superestimada? Você não come de jeito nenhum, você vê que todo mundo se esbalda nela, você fala, como é que pode gostar de tal coisa? Vou falar uma coisa com você, eu como de tudo. Não tem nada... Mas deve ter. Não vou te falar que assim, todo mundo que convive comigo sabe, Jantes, você é impressionante.
Eu vou daqui até lá sem passar por nada. Vamos pensar assim, uma coisa que talvez eu não comesse e que muita gente gosta. Sei lá, muito doce. Não é doce, né, com você? Não, eu gosto, mas não morro, eu não trocaria uma refeição por uma caixa de bombom jamais. Boa. Me vale uma bebida, pode ser alcoólica ou não, superestimada na sua visão. Que em festa, casamento, formaturas, não vai. Whisky. Nossa, é a 15ª pessoa em 2 meses que fala uísque. Já provou e não gostou e nunca mais? Não faço questão. Não é uma coisa que, assim, eu gosto de várias bebidas, mas o uísque, para mim, pode passar. Pode passar. Me vale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical. Superestimado ou superestimada? Vamos lá. Superestimado. Vamos colocar aqui das antigas. Vou pensar das antigas. Aí você me pegou. Pode ser um gênero musical também que você não escuta de jeito nenhum. Eu não gosto de sertanejo. Jamais. Não gosto. Não entra, não consigo. Infelizmente, assim, não é porque eu sou bem eclético, mas sertanejo principalmente esses atuais, né? Aqueles antigos que a gente ouvia lá, eu gosto, até gosto de acompanhar, mas não é um ritmo que eu ouço, não. O que as pessoas superestimam demais na vida? Às vezes as pessoas superestimam demais. Sei lá, tem muito dinheiro. Acho que as pessoas querem muito ter muito dinheiro o tempo todo, não é isso? Eu acho que realmente não é o segredo, não. O que as pessoas superestimam demais na odontologia? Dentes muito brancos. Todo mundo ficando igual, né? Em contrapartida, me fale uma comida subestimada. Aquela que você gosta muito, faz questão de comer. Você vê que as pessoas, a maioria não dá muita bola. Você fala, gente, como é que pode não gostar de tal coisa? Gente, esse negócio de comida sempre me pega, sabe? Mas aí é aquela. Aí agora é a parte que você gosta muito, só que você vê que muita gente não gosta. Pois sei lá, eu gosto muito de. É difícil de falar. Vamos lá dizer, então, aqui, talvez. Chouriço. Eu adoro chouriço. Mas muita gente. Olha não só gosta. onde eu fui parar, mas E é verdade. Fui bem cirúrgico aí, né? Me fale uma bebida, pode ser alcoólica ou não, subestimada, na sua visão. Uhum. Vou pensar aqui. Algum tipo de licor, muitas vezes, ele passa despercebido, mas tem cada um com sabores muito expressivos. Uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, subestimado ou subestimada na sua visão? Eu gosto muito de uma cantora, que eu acho que eu nem sei se as pessoas ouvem, chama Lorena McKennitt, que ela tem uma música super envolvente, meio mística, assim, sabe? Sim. E me faz relaxar bastante. Então, acho que pouca gente conhece o potencial dela. O que as pessoas subestimam demais na vida, na sua visão? Não dão a devida importância quanto na sua visão deveria ser dado? O tempo para elas só. Nem todo tempo você tem que estar com todo mundo. Acho que você ter um tempo para você ficar sozinho é muito importante. Para você... que seja fazer alguma atividade que você fique sozinho, você botar sua cabeça no lugar, eu dou muito valor a isso.
O que é subestimado na odontologia? Eu acho que você começar um tratamento no momento certo, principalmente com a criança. Às vezes os pais negligenciam isso aí, principalmente com ortopedia. Eu falo porque se você começa com tratamentos precoces, você reduz muita coisa no futuro, sabe? Com estímulo ou limitação de crescimento ósseo. Acho que é isso. É tentar levar a criança o mais rápido possível a partir dos 7, 8 anos para ver se precisa fazer alguma coisa. Defina a sua vida com uma palavra. Alegria. Defina a sua história de vida com uma frase. Nunca desistir. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Podemos. Vida. Fé. Deus. Soberano. Vitor. Amor. Valentina. Carinho. Luísa. Meiga. Pedro Maciel Filho. Amor. Governador Valadares. Acolhimento. Estereótipo multimarca. Super. Odontologia. Reconhecimento. Atividade física. Saúde. Empreendedorismo. Essencial. Família. Proteção. Janderson Lima. Ser humano. Defina essa conversa com uma palavra. Gratidão. Nossa, a gratidão é toda minha. Por ter tido essa incrível honra e como eu disse para outras pessoas e vou falar na sua frente, foi um sonho realizado poder ter eternizado, por ter primeiramente ter tido a oportunidade de eternizar sua história de vida, um homem tão honrado e dono de uma história magnífica em várias áreas da vida. Obrigado demais, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu que agradeço pela oportunidade e estar aqui com você conversando me fez lembrar de coisas ali obrigado. Que ficam, né, escondidinhas nas gavetinhas lá do passado e é muito legal a gente ter esse tipo de experiência. Como você disse no início, né? Experiência. Muito obrigado, doutor. Mais uma vez, o episódio de hoje para lá de especial vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que aqui a ideia sempre é imortalizar histórias de pessoas marcantes e edificantes da história de Governador Valadares, essa cidade tão apaixonante e da qual eu sou imensamente apaixonado. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima.